Eu finalizei Attack on Titan agora. Tem algumas horas ali, eu vi os últimos episódios. E, cara, eu vou fazer um vídeo completo sobre ele. Eu acho que é um anime que merece, é um anime muito bom. Só que antes disso, eu queria assistir algumas coisas, algumas opiniões de outras pessoas e tal, pra ter uma ideia de que eles pensaram, tá? E também trazendo esse vídeo junto. Então eu vou assistir e vou trazer de react no canal essas opiniões. E eu separei alguns aqui, nem vou começar com essa aqui, vou começar com a do Vilela aqui, que é um rapaz aqui que. Bruno Bandeira, não é? Acho que é. Falando sobre Attack on Titans. Eu nem sei quem é, eu conheço muito pouco de animes ainda. Só que eu quero assistir as opiniões e falei, vou trazer de react, vou aproveitar que eu vou estar assistindo, vou trazer de react aqui. Vou concordar ou discordar. Já deixando bem claro, eu não gostei muito do final. Achei que não fecharam tão bem como, por exemplo, fizeram do meio da primeira temporada até a terceira temporada. O anime é muito bom e o final meio que deu uma diminuída na nota dele pra mim em geral. Mas isso a gente vai falar no vídeo que eu fizer, né? Então vamos dar play nesse aqui, vamos ver o que temos aqui de tudo sobre Attack on Titan e suas polêmicas. É mais o final aqui, eu acho. Porque eu não sou profundo conhecedor de anime, eu não sei se é comum, galera, você ter tanto plot twist, tanta revelação em cima de revelação. E o Attack on Titan é isso, né, cara? Você acha que é uma coisa, depois você acha que é outra. Depois você vai entendendo e fala, cara, esse cara pensou em tudo isso lá no começo, antes de começar a parada, porque não é possível. Não, e ele vai ter muito bom, tá? Deixando claro o que o Vilela falou, eu também senti isso. Tipo assim, toda hora várias vezes você muda. Eu até conversei com os meninos, quem me indicou assistir foi o Kid, né? Esse anime. E eu conversei com eles lá no WhatsApp ali agora, depois que eu acabei, eu falei, porra, é um anime bom, vale a pena, porque toda hora você pensa uma coisa e muda, pensa uma coisa e muda, o que é bem interessante, entendeu? Só que ele se perde um pouco na quarta temporada, ele perde o ritmo, na verdade. Ele não se perde o roteiro é bom até, fecha bem até, a opinião ali poderia fechar daquele jeito. Só que eu acho que poderia ser melhor. Essas ideias durante o negócio. Não, e é muito louco justamente por conta de justamente o plot twist do plot twist. É. E se você pega os episódios iniciais, assim, não é um spoiler gigantesco, mas é que se você sabe que cada titã... É que é o seguinte, o que começa o anime, o mundo inteiro acabou, o resto da humanidade tá dentro de muralhas protegidas de perigos lá fora. Sim. E começa com a invasão desses titãs, desses criaturas colossais que derrubam a parede e começam a entrar nessa parada e matar todo mundo. E depois que você pega que você tem aquele, você descobre... E no início você acha que o anime, pelo menos eu tinha muito esse preconceito, por isso que eu nunca tinha assistido antes também, que achava que o anime só de, tipo assim, humanos contra titãs. A briga era isso, a ação. Mas não, o anime é política, entendeu? A parte dos titãs ali, dá pra levar em consideração como se fosse uma arma que eles queriam colocar ali, né, pra levar em consideração, mas acho que não, acho que nem precisava dos titãs. Só que é bom que chama atenção, né? A parte do Levi, então, com os titãs é muito bom. De fato, o que são os titãs, como são os outros titãs principais, se você pega os episódios iniciais, toda vez que ele fala o nome de um titã, ele foca no personagem. Sério? Então se ele fala, tipo assim, já tinha dica lá do início. Então se ele fala, o titã X, foca no personagem X. O titã Y, ele vai focar no personagem Y. Então todas as vezes que ele fala... Legal, não me liguei nisso, hein? Ele corta a cena. E não é um negócio, tipo assim, pá, na sua cara. É bem sutil, assim, ele pega e mostra. Aí na hora que sai a voz, ele pega e mostra e vai fazendo esse negócio. Então assim, essa é a parte genial de Shingeki pra mim, de como ele conseguiu linkar tudo isso, se explicar depois, com toda essa revelação de que, aconteceu isso, porque, teve aqui, o Eren fez isso aqui, ele voltou tudo isso aqui. É incrível. Vocês gostaram do final? Não curti muito também, não, né? Não, mas eu não tô dizendo que eu não curti. Você não gostou? Você gostou? Assim, Vamos lá, a gente pode ver aos poucos. Tá. Vamos lá, a série. Sim. O que pegou pra vocês na série? Assim, eu sou uma pessoa que eu não gostei do final de Shingeki, mas eu gostei. Por quê? Porque eu acho que... Eu não entendi. Mas eu vou explicar aqui. Você gostou ou não gostou? Eu não gostei do muro. Eu não gostei do final, porque eu achei que pra mim o final... Não sei, não gostei do final, de como foi feito o final. Mas se você pega toda a construção da obra, eu acho que é um final que faz sentido e condiz. Porque se... Beleza, eu senti também. Faz sentido, condiz, dá pra fechar daquele jeito, mas eu acho que poderia fechar melhor, entendeu? Mas precisa ter um fim, cara. E ok, aquele fim é aceitável. Eu acho que talvez, comparado com Game of Thrones, ok, é um fim aceitável, sacou? Se o final mudasse disso, aí seria um final tenebroso. Mas assim, pela obra que ele construiu, que ele foi rumando todas as temporadas, todos os capítulos, é um final Não, dá pra ter final melhor. faz coerência com a história. Mas não é um final que me agrada. Não é um final que eu gosto. Eu acho que dava pra ter sido diferente. Entendi. Olha, eu acho que o grande brilho de... E tem um clichê no final também com a Mikasa, mas eu não quero dar spoiler porque ninguém tá dando spoiler. Vamos ver se vocês vão dar. Se vocês forem dar spoiler aqui, eu dou. Shingeki no Kyojin era, em parte, os mistérios. A animação era muito boa, mas eu acho que você ter a ação contra os titãs... Esse lance, essa temática de você ter esses gigantes, de certa forma, zumbificados, já é muito palatável, já é muito atrativo, né? Como gênero, vamos dizer assim. Já tem algumas coisas parecidas? É como se eles fossem zumbis gigantes, né? Vamos dizer assim, né? Devorando pessoas. Então já é muito fácil, já é muito atrativa essa temática. E você ter esse... Então, isso que não me atraía, que eu nunca quis assistir, entendeu? Sempre me venderam ele como fosse uns caras lutando contra um zumbi gigante. Todo esse mistério que envolve, né? O fim da humanidade, o resto da humanidade cercada por muralhas. Você acha que... Não sei Não dizer. sei desse pouco de evangelho, não, acho que não. Não, ele não foi influenciado. Não Eu vi as coisas que ele foi influenciado, cara. Em algum vídeo... Você lembra de algum... Pior que eu não sei dizer. De cabeça pegar as influências de Shingeki. Com certeza tem aquele quadro famoso, né? Que parece muito
os gigantes lá, que ele tá comendo uma pessoa, um quadro famoso antigo, depois eu não sei nem como fazer pra procurar isso aí. E aí, quadro ou pintura, vai que aparece, Attack on Titan vai que aparecer. Você vai entender, esse quadro tem tudo a ver com essa série. Aí você vê, o grande brilho, eu acho que era muito em volta dos mistérios, em cima dos mistérios. Quando os mistérios... A chave, a infame chave. Fato, eu também achei isso, tá? Até a terceira temporada, você só quer saber o que tá acontecendo, você fica empolgado, você tá empolgado ali, você quer assistir o próximo episódio, quer assistir o próximo episódio. Aí quando libera todos os mistérios e começa a trama política só, entendeu? Que já tinha trama política, mas ela era background, né, da parada, você começa a ficar meio empurrando. Calma, vamos ver que tem uma solução, vamos ver qual solução eles vão dar. E a solução não é tão boa, sabe? Então... né, do pai, quando eu voltar eu mostro pra você o que tem no porão. Então quando a gente descobre o que tem no porão, quando a gente descobre o que tem dentro das muralhas, quando a gente descobre o que tem além das muralhas, tudo isso, quando a gente descobre quem são aqueles que destruíram as muralhas. Verdade. Então tudo isso, assim, você quer saber, você quer descobrir, tudo isso é muito bem feito pra te engajar. Muito bem feito. Só que quando você tem o momento em que a história já te revela basicamente todos esses mistérios, você perde um pouco da vontade. Tá bom, agora eu já sei. Sabe? A gente sabe que vai acontecer. Já sei que a humanidade... Vai acontecer o estrondo lá, vai acontecer em algum momento. Já sei o que tem além das muralhas. Já sei o que tem no porão. Já sei quem são todos os vilões. Então eu sinto que a história perde um pouco, né? Porra, é isso. Caralho, esse cara é bom. Quem é esse cara? Tem que descobrir. O Bruno Bandeira ou o Cole? Esse canal deve ser bom de assistir. Propósito de você tá bom. Agora, parte da motivação que eu tinha pra acompanhar, agora já foi, sabe? E por outras questões também, sabe? Junto a isso, você assistiu tudo? Assistiu tudo, não, né? Final do final. Parte 2 do final, 7. Final do final, parte 3. Sim. Esse é um dos problemas. Vamos se fosse elencassem os problemas que fizeram, né? O final tinha que ser o que foi, ter, né? Essa repercussão. Um dos motivos foi esse problema de comunicação, de marketing. Você ter a chamada temporada final, que não foi nem de longe a temporada final, que teve depois, né? A parte 2, aí depois teve a temporada final, parte 2, e aí parte 1, parte 2, sabe? É uma loucura. Aí finaliza com filme. É um compilado de episódios juntos ali, né? Tipo, 3 episódios juntos. Foi uma loucura, né? E somado a isso, teve também a questão de mudança de estúdio, que foi justamente nesse período, né? E olha que louco, teve até... O pessoal gosta muito de bater no estúdio que assumiu. É Mapa, né? O estúdio Mapa, exatamente. Gosta muito de bater nesse estúdio, porque foi a partir desse estúdio que o anime ele começou a ser chamado dessa forma, né? Temporada final, né? Tá. Mas na verdade parece que já tinha sido decidido antes, quando ainda era do estúdio anterior. Entendi. Que o pessoal, né? Tô abrindo a Crunch aqui, porque eu assisti na Crunch, só pra me ver como é que tá chamando aqui certinho. Eu tô no... Tá aqui, ó. S4, episódio SP, últimos capítulos, parte final. Só isso. Eu sei que tem uma parte que eu comecei a assistir, depois parei, não dei muita moral, não. Que é a última temporada aqui. Deixa eu ver. Perdida no Mundo Cruel. Não, é só uns filhos mesmo, contando a história aqui. Eu assisti 3 deles e falei, OADs mesmo, né? Só que nada demais. Eu acho que é isso, cara. É isso que eles estão falando. Só não sei. Porque na época que lançou pode ser diferente. A temporada 4 é tudo isso, ó. Final season. Exatamente. Aí tem muito capítulo na final season. E os 3 últimos episódios. SP1, Attack on Titan Final Season. Os últimos capítulos. Ah, tá. Por isso que ele tá falando. Tá, ok. Assisti certinho. Ainda exaltava com toda força. Mas assim, você, querendo ou não, teve uma mudança no estilo, no traço dos personagens. Pra Você melhor teve... ou pra pior? Assim, eu não diria que foi necessariamente... Sim, foi um traço que mudou. Foi dificilzinho no começo de aceitar, mas depois eu acho que foi tranquilo, sabe? Mas querendo ou não... Cara, o Eren principalmente muda muito. Eles mudam muito os personagens. Mas ok. Eu senti porque passou tempo também, né? Passou 3 anos, 2 anos, sei lá. Passou um tempo assim, eu não lembro quanto passou. É um empecilho, a galera que já vinha acompanhando com um determinado estilo de animação. Não é essa imagem, não. Não é essa imagem, não. Essa tá bizarra. Tá bizarro, mas é desse tipo. É parecida. Então você tem uma diferença no estilo de animação que eu vi o pessoal reclamando, dizendo que não tinha gostado. Muito então 3D. fez muito 3D que passou a ser utilizado também, que fez o pessoal meio que não aceitar tão bem. Fora questões do próprio roteiro, né? Você vê, foi justamente no momento em que a história entrou no time skip. Exatamente, falou que essa pintura é uma das influências aí. Pode ter sido. Né? Bizarro, de fato. Essa é a famosinha. Lembra muito, né? Sim. Eu tô muito curioso pra descobrir como é que você achou essa pintura pela descrição. Como vocês colocaram? Qual é que você... Saturno devorando. Saturno? Saturno devorando filho. Não, tudo bem, mas como você chegou nela? Chat. Olha, E eu achando que vocês... Os caras são os CSI da imagem. Os caras mandaram aqui, então. Então, ó, você teve justamente nesse momento em que tudo isso estava acontecendo, um time skip na história, né? Olha só que louco, você teve um time skip de 1 ano pra mostrar os personagens um pouquinho Foi 1 ano, exatamente. Então eu tinha que dizer mais velhos, deles indo além da muralha. No capítulo, no episódio seguinte, você tem um segundo time skip de 3 anos. Não dá tempo de aí você fica confuso, peraí, mas são 3, são 4, são 5, quantos anos se passaram? Aí, ó, tá vendo? Tá normal. Eu também senti isso aí. Sabe, você não tem aquele tempo de sentir, né? Uma passagem de tempo, já tem outra. Então, já tem todos os E mistérios. eles começam indo e voltando no tempo toda hora. Essa parte é o que eu falei, perde o ritmo. Aqui perde o ritmo, entendeu? Tava vindo num ritmo tão assim, bom, aí deu tudo. Praticamente desvendados. Tem uma mudança de estúdio, a mudança no estilo de animação, mais 3D sendo adicionado nos personagens, que é o que ficou mais difícil do pessoal engolir. E aí, ó, legal, sabe? Por isso que eu quero assistir, entendeu? Entender que teve a mudança de estúdio, teve a mudança de personagem, teve 3 time skip com roteiro filme problemático. final, vamos dizer, né?
Eu acho que assim, foi um final chocante, com aquela cena da despedida, né? Mas eu acho que também foi um final polêmico. Foi um final polêmico em questão da forma como a política de Parades, né, se consolidou depois de tudo aquilo. Eu não sei se você chegou a ver como é que foi a discussão. Não. Era basicamente se o autor, ele tava flertando ou não com o fascismo. Não, isso eu ouvi. Essa era a discussão. E onde é que isso começou, basicamente? Justamente no time skip. Teve o time skip e a gente começa a ver o quê? O outro lado da história. A gente vê os outros personagens além da muralha, né? Lá do outro lado do continente. Ele deixa bem clara essa ligação. Ele fica ligando as coisas muito fácil com a história real do mundo. E né? você vê como o pessoal de dentro da ilha, que a gente conhece, né, de dentro das muralhas, nesse contexto, eram basicamente os judeus da história, vivendo em campos de concentração, usando braçadeira, uma alusão muito clara. Muito clara. Só que ao mesmo tempo em que você coloca o pessoal de dentro das muralhas fazendo alusão aos judeus, ao mesmo tempo, o autor ele também diz, olha, tá vendo esses caras? Eles também fizeram coisa errada no passado. Eles também quase erradicaram a humanidade no passado. Então você pensa, peraí, você tá querendo dizer que essa galera que faz alusão aos judeus, na verdade, tem que ver os dois lados? Nossa, é verdade, cara. Então abre... Porra, mas aí os caras... Ai, porra, mas eu acho que ele flerta muito mais com a ideia que a humanidade é podre de qualquer jeito. Ninguém é vítima na humanidade, entendeu? A humanidade não interessa se você parece a vítima pela história. Você não é vítima. Eu acho que ele flerta nessa ideia, entendeu? O tempo inteiro. Abre essa interpretação. Pra você dizer, não, essa galera... O tempo inteiro, principalmente na 4ª temporada, que entra mais pra política, ele mostra, tipo assim, olha como esse cara aqui é vítima. Tipo assim, olhando... Deixa eu mostrar o outro lado da história. Aí mostra o outro lado da história. Aí, pá, vai. Aí, agora, deixa eu olhar o lado de cara. Agora, vamos olhar... Os dois, ele coloca, tipo, três vertentes, as 3 sendo vítima. Aí depois, os titãs sendo vítima, os caras fora da muralha sendo vítima, os caras dentro da muralha sendo vítima. Aí depois ele coloca a vertente, vamos colocar todo mundo agora como agressor. Aí os titãs sendo agressor, os caras dentro da muralha sendo agressor, os caras... Porque dentro da muralha tem os titãs e tem os negócios, fora também, entendeu? Então você tem isso em todos os lugares, essa dualidade, esses tons de cinza em todos os lugares, entendeu? Por isso que você não consegue, eu acho que também tem muito disso, né? Até uma certa parte você tá torcendo pra um único lugar. Dali pra frente você fica naquela, e aí? Eu tô torcendo pro lugar certo, esses são os mocinhos, esses são os bonzinhos, esses não são. Você não tem mais quem é bonzinho e quem não é. galera que parece aqui que lembra os judeus, estão vendo? Mas não é bem assim, tem que ver que eles também mataram muita gente. Caramba. Então, assim, esse foi o grande ponto de interrogação que a história ligou na relacionado a sangue, né? Tipo, o sangue deles era esse sangue exatamente. que poderia gerar os... Poderia se transformar em titãs. Então esse foi o primeiro ponto de interrogação. Que realmente abre essa possibilidade para essa... Abre margem... Isso ou não? O autor eu acho que não. Mas abre margem para essa interpretação. Verdade. Pode ter sido intencional, pode não ter sido. Pode ter sido só que a referência que ele quis colocar parasse ali, né? Eles fazerem alusão aos judeus. E o resto é a fantasia do universo que ele criou. Pode ser. Mas abriu um ponto ele não precisava também ter feito essas alusões, né? Porque os caras vivem dentro de campos de concentração. Os caras... Tem a parte do que eles chamam, tem a parte das braçadeiras, tem a parte... Não precisava disso, né? Mas ele quis fazer e chamou atenção. Pelo menos ele chamou atenção. Interrogação. E quando a gente vai lá pro final da história, você vê que no final, a galera de dentro das basicamente se consolidou uma ditadura militar. Né? Um governo fascista que idolatrava o Eren como aquele grande líder que, enfim, vai trazer a figura do grande líder, basicamente. Que eles seguiam, né? Como o grande radical lá. E a galera, tipo... com sede de sangue, querendo passar por cima de tudo. Então a galera entendeu o seguinte, que talvez o autor estivesse glorificando isso, né? Ou glorificando esse governo, esse novo governo que se implantou, esse golpe de Estado que essa galera fez lá dentro das muralhas, terminando e resultando nessa ditadura que acaba se tornando. Só que eu não vejo dessa forma tão... Eu não acho também não, até porque, tipo assim, os caras... Ele finaliza com a galera voltando e falando assim... Eles vão querer saber por enquanto, entendeu? Tipo, fica em aberto se essa galera que voltou, que mostrou que, os inimigos podem ficar juntos... vão arrumar a muralha, entendeu? Só que ele mostra que o ser humano sempre vai brigar, cara. Assim, realmente abre a margem pra essa nada, você pode eliminar 80% da população que vai continuar. Verdade, mas eu não vejo tanto dessa forma, porque aquela galera que toma o poder não era exatamente os protagonistas que a gente vinha acompanhando. Exato. Porque quando você pega a Mikasa, o Armin, toda aquela turminha do bem, eles são veementemente contra o que estava acontecendo. E eles são a nossa maior régua moral do que é certo ou errado na história. Então, se eles ainda se mantêm contrários a essa ideia, eu tô com eles, sabe? Tipo, eu vejo que essa meio que é a posição que o autor quer passar. De que não, apesar de ter dado meio que merda ali no governo, ali dentro da ilha, dentro das muralhas, com esse governo ditatorial, porra, era a consequência natural de como as coisas se encaminharam. Mas não quer dizer que isso é necessariamente bom. Olha só como essa galera aqui que vocês vêm acompanhando... Ele não quis ser lúdico, né? Ele mostra realidades diversas e coloca os protagonistas no meio ali, como se fosse, tipo assim, esse seria o melhor caminho.
Eu só não gostei da solução que o Eren deu e aceitou, já que ele tinha aquele poder da onipotência. E ninguém tá falando sobre isso, é isso que eu quero ouvir. Não tá favorável a isso, não tá concordando com isso. Então é por isso que eu vejo que, né, talvez a galera tenha forçado um pouco a barra nessa interpretação. Mas é um ponto sempre válido a se questionar, né? Aquele final do não sei quanto tempo depois do garotinho na árvore, que a árvore cresce de novo, aquilo é só no quadrinho, só no mangá ou tem também na animação? Não lembro agora. Isso aí teve na animação, sim, no final, lá nos créditos, né, no último episódio. É como se nada tivesse sido adiantado de certa forma. Pois é. É, porque vai nascer os titãs de novo, entendeu? Mas ele já tinha finalizado como se nada tivesse adiantado, cara. Aí é foda. O problema é que a humanidade vai se matar o tempo inteiro. Tá tudo de novo. Pois é, porque foi a versão do final, a segunda versão do final, publicada no volume fechado. Porque tem a publicação mensal, vamos dizer, da revista, não saiu né? isso aí. Saiu a versão do volume já, né? Teve a versão da revista, onde é publicado primeiro, né? Vários compilados de vários mangás, inclusive de Shingeki. Sei. E aí, depois de alguns meses, é publicado o volume fechado só daquela obra, né? Só dos capítulos finais daquela obra. E nessa versão ele decide mudar o final. Porque ele viu que a galera tava tão revoltada que terminou daquela forma, que ele falou, não, tá bom. Vamos dizer aqui, né, que, na verdade, no fim das contas, passaram-se tantos anos, mas olha só, a merda que deu, né? Acabou que o ciclo de ódio continuou e se concluiu com a ilha também sendo destruída, né? Ah, cara... Não falaram do principal aqui, cara. O principal pra mim é, tipo assim, é porque eles deram o poder de onipotência de um deus pro Eren, no final, e o Eren decidiu ir pela destruição, entendeu? Foi a escolha do Eren. E é isso que eu mais travei na escolha final que o personagem resolveu fazer. Sabendo, tipo assim... Porque o personagem continuar do jeito que ele era e escolher aquilo, tudo bem. Sacou? Agora, quando o personagem tem todas as informações, ele sabe tudo, ele sabe o futuro, presente, passado, já tentou vários futuros diferentes, tentou várias opções que ele poderiam ir e resolver, e ele ainda assim escolhe algo que ele sabia que não ia dar em nada, é meio mostrando que ele desistiu, que mesmo um deus não conseguiria resolver isso, entendeu? Meio que, eu desisti aqui, é isso mesmo, foda-se, vai ficar desse jeito, me encontra no inferno lá e tá bom demais. Entendeu? É isso, entendeu? Pra mim foi isso, por isso que eu não gostei tanto do final, porque tinha soluções melhores, na minha opinião, entendeu? Pra ser resolvida, ou não resolver, deixar do jeito que tava, resolver... Tem um pré-final interessante lá, por exemplo, que aparece ele e a Mikasa falando, não, beleza, a gente parou ali, não era o que você queria, vamos viver junto aqui, tá de boa, entendeu? Mostrando que a Mikasa queria e por isso que ela não quer ter e eu não podia esquecer do Eren e tal, só pra falar a motivação dela pra matar o Eren no final. Essa parte clichê que eu também não gostei tanto, né? Por que a Mikasa que tinha que matar o Eren no final, né? Poderia ter sido o Levi, que entrou na boca dele e cortou ele em dois, entendeu? Mas não. Eles quiseram manter o clichê, tipo assim, beleza, já que a história tá aqui, a Mikasa tem que matar ele. Tá? Isso que eu queria ouvir, mas... Ok também. Tem coisas legais aqui. Depois eu quero ver mais sobre o que o Bruno Bandeira fala dos outros animes e tal. Mas por enquanto, entendido a primeira parte de Attack on Titan aqui. Vamos pro segundo vídeo, que eu separei aqui. Vou colocar tudo num vídeo só, viu? Vai ficar gigantesco, mas vamos lá. Que é as cabeças do Titã. Na verdade é rapidinho, só porque curiosidade mesmo que alguém fez. Vou até colocar mais rápido aqui, só pra gente ver. E... a gente vê o tamanho das cabeças. Esse Titã, essa parada do Titã ficar voador também, do nada, também eu não gostei. Não é do nada, eles deram uma explicaçãozinha, mas porra... eu senti que eu posso voar. Porra, ninguém voava, porra. Tá de sacanagem? Mas eles precisavam arrumar, né, cara? O Titã Mandíbula lá. Pô, o Titã Mandíbula era o melhor Titã que tinha depois que ele aprendeu a voar. Você tá maluco? O tamanho da... Esse Titã Warhammer também foi mal aproveitado, hein, cara? Na moral. Dava pra fazer... Nossa senhora, dava pra fazer coisa absurda com ele e o Eren não fazia. O Eren também deixou várias vezes de, tipo... Do jeito que ele era pra ele ter... Ninguém nunca pensou... Tipo, isso é outra coisa que me passa pela cabeça. Ninguém nunca pensou em... deixa eu comer todos os titãs. E ser o poder máximo aqui. Não vai ter mais titã, até só eu. E eu sou a monarquia nessa parada, entendeu? A partir de agora, todo mundo vai se alimentar de mim e vai continuar daqui. E eu que mando. Em vez de matar todo mundo, era só ter uma monarquia única, entendeu? Um poder, né? Uma monarquia de poder. O Reiner era maior, que legal. A cabeça do Reiner era maior. Titã Bestial também. Queria ter explorado um pouco mais o Titã Bestial também, cara. Porque que ele era... Tipo assim, antigamente ele era horrível, ele criou aquele arremesso pra ficar forte e tal. Tipo assim, eu queria que explorasse um pouco mais o que cada titã tinha de vantagem, saca? Poderia ter explorado mais isso, saca? E o Eren tinha a cabeçona maior, caralho. Aí, ó, o Grisha, que é o Attack Titan no final, apareceu aquele tanto de titã antigo também, e não explorou o que eles fizeram, como eles fizeram, né, cara? A Dina Fritz.
O cara andando pra passar. Ah, o porco tinha maior. Ah, legal. Ah, por que não colocou o nome dela? Era Pork Pirk, né? Arte Titan. Olha o Titã Colossal aí. E esse era o... Ah, esse era o Armin e esse era os outros. Ah, esse era o Bertoldi. O Bertoldi era maior que o Armin? Nossa, nunca imaginei. E o Eren no final. Ainda tem mais um, quem é? Ah, o Rod Reis! Nem tava lembrando dele, é mesmo, né? Que ele não tinha boca. Foi muito rápido também o jeito que eles venceram o Rod. A Ymir. Titã fundador e... Agora o Eren fundido, né? No final. Esse é o Eren. Ah, esse aqui é o último Eren, né? O Colossal Titã Eren. Ah, tá. O último Eren lá. Saiu andando. Legal, legal, legal. 80 fatos de Attack on Titans que você não sabia. Vamos ver. Já vou botar mais rápido aqui também. Vou botar tudo junto num vídeo só, tá? Os detalhes que enriquecem a obra de várias maneiras. São tantas pequenas informações que fica até fácil se perder em algumas coisas que você nem pensa em analisar mais tarde. Por exemplo, já se perguntou o que houve com os pais do Armin? Ou quem é o personagem que mais matou titãs na obra toda? Também tem várias outras perguntas das quais você nem sabia que precisava da resposta. Tipo, quais foram as inspirações do autor Hajime Isayama para criar a história? Como ele teve a ideia pros titãs, pras muralhas e até pra aparência de alguns personagens? Assim como na cena em que os Eldianos descobriram a verdade sobre o mundo ao entrarem no porão dos Jaegers, você também ficaria chocado com a quantidade de coisas que ainda dá pra descobrir sobre o universo de Attack on Titan. Por isso, vamos te levar para conhecer esses segredos nesse vídeo, onde falaremos sobre 80 curiosidades sobre Attack on Titan que você definitivamente não sabia. No entanto, para conseguir acessar todos esses segredos, você vai precisar de uma chave, assim como Eren. Para conseguir essa chave, é só deixar o seu ultra like e se inscrever aqui no canal. Assim, você tem acesso a curiosidades sobre vários outros animes aqui no Ultra Nerd. Só fica aqui aquele alerta de spoiler sobre várias coisas que já aconteceram no anime, ok? Bora pro vídeo. Você sabia que antes de Attack on Titan estrear oficialmente, Hajime Isayama criou um protótipo de mangá em 2006, que é chamado de volume 0 da franquia? Esse one shot tem uma história bastante diferente do atual Shingeki no Kyojin. Nele, todos os titãs são imortais e todos podem se transformar em qualquer humano que tenham devorado. Os personagens principais não estão presentes e não são muralhas que protegem a humanidade, mas sim árvores gigantescas que formam uma espécie de muro em volta do povoado. Além disso, o ponto fraco dos titãs, ao invés da nuca, é um núcleo que fica localizado em lugares aleatórios dentro dos seus corpos. Attack on Titan é um dos mangás mais populares já escritos, sendo coroado como o mangá mais jovem a alcançar o sucesso. A obra foi lançada em 2009 e já vendeu mais de 100 milhões de cópias até hoje. Atualmente, Attack on Titan é o 13º mangá mais vendido do mundo. E se você ficou curioso, o mangá mais vendido do mundo é One Piece, com mais de 500 milhões de cópias vendidas. O mangá de Attack on Titan já entrou até mesmo pro Guinness Book por, surpreendentemente, lançar edições promocionais de mangás gigantes, com cerca de 1 metro de altura e quase 15 quilos. Legal. Assim, entraram pros recordes sendo os maiores mangás impressos da história. Durante o episódio 16 da 4ª temporada, onde o porco está infiltrado em Paradis, ele estava vestindo o uniforme da guarnição, conforme o símbolo estampado em suas costas. Porém, apenas 3 episódios depois, no episódio 19, pouco antes da sua morte pelo Titã do Falco, esse uniforme magicamente havia se transformado em um da tropa de exploração. GTA e Attack on Titan têm muito mais em comum do que você imagina. Quando Isayama estava criando o personagem Kenny Ackerman, ele devia jogar muito GTA V nas suas horas livres, e um dos seus personagens favoritos do jogo era um criminoso maluco chamado Trevor Phillips, no qual Isayama se inspirou para criar o Kenny que conhecemos. Se você observar os 10 melhores graduados do 104º Esquadrão de Recrutas, vai notar que a Ymir não conseguiu fazer parte desses 10 melhores cadetes. Pelo menos é isso que ela quis que a gente acreditasse que aconteceu. Na verdade, Ymir era muito mais talentosa do que a nossa amiga História, que era o 10º graduado mais bem classificado. O que acontece é que durante as últimas semanas de treinamento, a Ymir começou a fazer corpo mole de propósito, só pra fazer com que a sua amada História conseguisse o seu lugarzinho entre Mas ela fala isso dentro do anime. os 10 melhores graduados, e assim tivesse a chance de entrar na polícia militar. Tudo isso pra depois a História escolher se juntar à tropa de exploração. Você sabia que 4 dos 5 melhores cadetes do 104º Esquadrão de Recrutas eram Titan Shifters? Eu também não gostei muito da Ymir ter se matado ali, não, cara. Devia ter explicado um pouco melhor porque que ela se matou, porque ela tinha roubado o Titã, ela precisava se matar. Foda-se. Por que ela não foi pra dela, entendeu? Ela ia morrer em quanto tempo? Eu não falo exatamente quanto tempo. Tendo eles o Rainer, o Bertol, a Anne e o Eren. A única exceção era a Mikasa, a graduada número 1. É aqui que você vê o nível do personagem. Ela é tão poderosa que nem precisa ser uma Titan Shifter pra ficar em primeiro lugar. Após o sucesso estrondoso da série, Isayama recebeu um telefonema do seu banco o questionando sobre o repentino aumento de fundos na sua conta bancária. O pessoal do banco achava que Isayama estava executando algum tipo de golpe de transferência bancária para conseguir aquela alta quantia em dinheiro. Você sabia que o desejo do Eren de explorar além das muralhas, na verdade vem de um desejo que o próprio Isayama tinha durante a sua infância? Isayama cresceu em uma vila cercada por montanhas, e ele sempre quis ver o que havia lá do outro lado. Então, ele simplesmente colocou esse mesmo desejo no seu personagem Eren, e temos que concordar que combinou perfeitamente com ele. Em 2015, foram divulgadas réplicas oficiais do equipamento de manobras 3D, Legal, ou também legal. chamado de DMT, que estavam disponíveis para compra. Mesmo que essa tenha sido somente uma réplica, as coisas não pararam por aí, pois teve um fã que chegou a criar um DMT que realmente funcionava, tendo as lâminas e até mesmo o lançador do cabo, que era movido a gás CO2. Já imaginou se
Que horroroso. ir à moda sair voando Desculpa, cara, horrível. por aí igual em Attack on Titan? Quando os titãs ainda estavam vagando descontroladamente fora das muralhas, a região sul das muralhas era a área com mais avistamento de titãs, e por consequência, as pessoas evitavam ao máximo morar nesses locais. E enquanto que o lado norte tinha bem pouca atividade titã, o que tornava esses lugares os mais desejáveis para se viver dentro das muralhas, embora o centro ainda fosse a sua melhor escolha. E inicialmente não era pra personagem Sasha existir, na verdade a sua aparência seria usada pra personagem Ymir, a amiga da história. Porém, Isayama se arrependeu da ideia e decidiu fazer a Ymir com um outro visual, e o visual antigo da Ymir foi usado para criar a Sasha que conhecemos hoje. Não sei vocês, mas na minha opinião, essa foi uma das melhores decisões que o Isayama tomou, já que Eu gosto também, porque a Ymir, ela é esse personagem meio estranho mesmo, é pra ser estranha. A Sasha, ela é bem... Sasha também é meio estranha, tá? Mas... iria combinar muito bem alguém com a personalidade da Ymir no corpo da Sasha. Quando Isayama estava criando o design do personagem Reiner, ele disse que pegou os olhos e as sobrancelhas do David Beckham e os colocou no corpo de Matt Damon, especificamente o Matt Damon em seu papel do filme O Resgate do Soldado Ryan. A primeira aparição de Zeke foi, na Legal verdade, ideia. em um esboço exibido em um museu. Na época, Isayama fez esse esboço e o disponibilizou para ser exibido no Museu Real de Ueno, que fica localizado em Tóquio. A exibição do esboço foi feita antes mesmo do Zeke ser oficialmente revelado no mangá. Em um segmento de perguntas e respostas durante uma revista, Isayama revelou que as pessoas no universo de Attack on Titan não possuem os melhores hábitos de higiene, revelando que os personagens tomam banhos apenas algumas vezes por semana. Isso porque eles vivem uma cultura que as pessoas não se importam com o odor corporal. O motivo de Levi e Mikasa serem tão fortes e imunes ao poder do Titã E isso, olha que eles ficam falando que os Titã fede. fundador é porque, segundo Zeke, os Ackerman foram criados a partir dos primeiros experimentos sobre o poder dos titãs. Eles basicamente conseguem acessar o poder dos titãs mantendo as suas formas humanas, sem precisar se transformar em um titã ou herdar o poder de um dos 9 titãs originais. Attack on Titan Ah, eu prefiro achar que eles são só foda pra caralho mesmo. foi um dos muitos animes proibidos na China, principalmente devido ao sangue e violência extrema, sendo considerado impróprio para consumo público. O país, inclusive, chegou a acusar o anime de incentivar a delinquência juvenil, glorificar crimes de guerra e ainda incluir conteúdo sexual. Através do Estrondo, que pra quem não sabe é o evento Conteúdo sexual, cara, tem um beijo no anime inteiro. Você onde os titãs das muralhas são despertados e saem marchando pela terra, destruindo tudo onde passam. O Eren matou 80% da população mundial. E é numa cabeça ainda, porque o Eren já tava morto. Isayama revelou que o motivo da Sasha amar comida é por conta de um chocolate de uma marca japonesa que tem o mesmo nome da personagem. Você sabia que a assinatura do Isayama inclui um chibi na Mikasa dando joinha? Isso sim é ter amor pelo que faz. Isayama já foi ameaçado de morte diversas vezes por conta do personagem Dot Pixies, que foi criado com base em Yoshifuro Akiyama, um general do exército imperial japonês. As ameaças vinham de pessoas que não gostavam desse general e ameaçavam o autor por meio das redes sociais. Isayama já revelou que é apaixonado pela série Breaking Bad, chegando ao ponto de criar alguns personagens de Attack on Titan baseados em personagens dessa série. O Falco Gracie, por exemplo, foi inspirado em Jesse Pinkman, o personagem favorito do autor. Além que disso, no legal. capítulo 124 do mangá, Isayama fez outra referência a Breaking Bad, ao desenhar o personagem Saul Goodman como um titã. Praticamente todos os titãs puros da série possuem uma aparência bizarra e medonha, isso é fato. Mas você sabia que alguns deles são inspirados em pessoas específicas? Isayama projetou vários desses titãs com base em personagens de séries que ele gosta, como Breaking Bad, Game of Thrones e até mesmo em atores famosos. Mas o que muita gente não sabe é que a maioria dos titãs puros foram modelados com base nos próprios amigos e até familiares do Isayama. Ele até chegou a aceitar pedidos de fãs para criar os seus titãs em homenagem a eles. E acredite ou não, mas existe até mesmo um titã inspirado no próprio Isayama, sendo um titã tão raro que foi quase impossível achar a cena em que ele aparece. Depois de uma vasta pesquisa procurando referências na internet, consegui encontrar o bendito titã, e é esse carinha aqui. Vocês acham que ele realmente parece com o Isayama? Não é só o Isayama que faz referência a outras Achei obras não. dentro da sua história. Séries famosas como Simpsons constantemente fazem menção a Attack on Titan. No episódio A Casa da Árvore dos Horrores 25, quarto episódio da 26ª temporada, a Lisa foi mostrada fantasiada de Mikasa. E ela, inclusive, estava usando o dispositivo de manobras 3D, usado pelos soldados da tropa de exploração. Por muito tempo, os fãs se perguntaram Legal, se de legal. fato existia uma conexão romântica entre Ymir e a Rainha História. Tivemos até alguns indícios desse romance ao longo da história. Ó, mas na história inteira mostra que a Amy, ela gostava dos dois lados, o tempo todo. História do anime. Mas Não só com a menina aqui, quanto mais com a... a História gostava dos dois lados, né? A Ymir era certeza, porque ela falou que era apaixonada. Agora, a História vai atrás da Mikasa depois que a Ymir vai embora, e depois a casa, né? confirmação só veio no último episódio da 3ª temporada, em que tivemos certeza de que as duas realmente formavam um casal LGBT. Se É. todos do 104º Esquadrão de Recrutas fizessem uma competição de queda A de braço, História é bi, com certeza. A Ymir era com certeza lésbica. o Reiner ficaria em segundo lugar, perdendo apenas para Mikasa, que ficaria em primeiro. Em uma entrevista, Isayama revelou que o design do personagem da Gabi foi parcialmente baseado em um esboço que ele fez de uma versão feminina do Eren Yeager. Isso confirma uma teoria Ah, é? que muitos fãs vinham fazendo há um tempo atrás. A Então, história eu achei até legal essa quarta temporada quando entra a Gabi, etc, porque eles começam a colocar os personagens iguais, mas em o mesmo estilo, né, de personalidade dos personagens, mas do outro lado, entendeu? Pra de mostrar Attack on também. Titan se passa em um mundo muito semelhante ao nosso, mas não exatamente o mesmo. Com base em um mapa que vimos em um dos capítulos, o mapa da série se assemelha muito com o mapa mundi do mundo real, com a única diferença de estar de cabeça para baixo. Quando invertemos o mapa, fica claro onde a história se passa. A ilha Parades, onde ficam as muralhas, é nada mais que Madagascar, enquanto que Marley parece estar localizada onde fica a África. Agora vamos falar sobre aniversário. O aniversário do Armin é no dia 3 de novembro, o que em primeiro momento parece uma data bem aleatória, mas na verdade, esse dia combina bastante com o Loirinho, já que é considerado o dia da cultura no Japão, onde se promovem atividades culturais em todo o país. O Marco Bo faz aniversário no dia 16 de junho, que é literalmente o dia que marca as duas metades de um ano inteiro. Combina com alguém que foi morto partido ao meio, né?
Quando Marco foi encontrado morto, vimos que o titã que o matou comeu apenas metade do seu corpo. Coincidência? Eu acho que não. Já o aniversário do Levi é no dia 25 de dezembro, bem no dia do Natal. Não sabemos se o povo de Parades comemora o Natal dentro das muralhas, mas eles definitivamente têm um titã puro que parece o Papai Noel. Falando no titã barbudo, Cara, os caras deitam demais. você sabe por que ele não voltou a ser humano novamente depois que comeu o Eren? Um dos acontecimentos que pode parecer um furo de roteiro é o Eren sendo comido pelo titã barbudo na primeira temporada, e esse titã não ter se tornado o novo Titan Shifter dos titãs que o Eren possuía naquele momento. Na verdade, a resposta pra isso é bem simples. Pra que um titã puro roube o poder de um Titan Shifter, ele deve mastigar a sua espinha dorsal e digerir o seu fluido espinhal. Porém, o titã que devorou Eren não fez isso, ele não mastigou seu corpo, ele apenas o engoliu inteiro. Se você também é um dos que realmente gostava do Marco e tem a curiosidade em saber como seria sua aparência depois do time skip, Interessante, nem lembrava disso, mas poderia ser considerado furo de roteiro, né? Mas ok, a explicação. eu tenho uma boa notícia pra você. Em 2020, Isayama vazou um esboço que mostrava como o Marco seria se ele não tivesse morrido. E é só eu ou ele realmente se parece muito com o Porco Galliard? Depois do grande sucesso da série, a empresa automobilística Subaru fez um anúncio de 30 segundos em live action, onde mostra um motorista fugindo dos terríveis titãs de Attack on Titan em seu incrível Subaru Forester. A tradução do nome Eren vem do turco e tem seu significado como santo ou sagrado. Já o seu sobrenome Jäger, além de significar caçador em alemão, também é o nome de uma raça de pássaros representando a liberdade que o protagonista tanto procura. Como revelado numa enciclopédia de Attack on Titan, Isayama nomeou Sasha em homenagem ao comediante Sacha Baron Cohen, que muitos devem conhecer pelo seu papel como Borat. Isayama ainda afirmou que escolheu fazer essa homenagem pelo fato de Sasha representar um elemento mais cômico na história. Aquela criatura misteriosa que se fundiu à espinha dorsal de Ymir Fritz é conhecida no mundo real como Alucigênia, uma espécie extinta de animal que existiu há centenas de milhões de anos durante um período chamado Cambriano Médio. Já no universo de Attack on Titan, essa criatura foi chamada de fonte de toda a matéria viva, e a fusão de um humano com esse ser misterioso foi o que levou à criação do primeiro titã, o titã fundador original. Se você acha que o Bertol era alto, saiba que ele não é o personagem humano mais alto da obra. Quem leva esse título é a Helena, com incríveis 2 metros e 2 de altura. Caralho, O Levi Helena. é, sem dúvidas, um dos soldados que o Irving mais respeita e confia na tropa de exploração, mas qualquer um que tenha lido o spin-off No Regrets sabe que nem sempre foi assim. Para começar, o Levi só se juntou à tropa de exploração porque o comandante Irving praticamente o obrigou, como uma forma de punição, por um roubo que ele havia cometido. Então, foi preciso muito trabalho para que os dois personagens desenvolvessem o respeito um pelo outro que vemos no anime. Inclusive, você sabia que o Levi não gosta de ser baixinho e tem o sonho de ser mais alto? O Isayama já revelou que o Levi, que possui seus 1,60 m, muitas vezes pensa que seria melhor se ele fosse um pouco mais alto. Sua mania por limpeza não é só uma simples piada. Ele fala no anime, ele fala assim, porra, esses meninos cresceram demais, caralho. Mas sim um trauma de Levi por ter vivido em um ambiente tão repugnante e sujo como a cidade subterrânea de Parades. E além dessa sua obsessão por limpeza, Levi também é um amante de chá. Um dos seus hobbies é coletar folhas de chá, e se os tempos fossem outros, Isayama afirmou que Levi teria aberto sua própria casa de chá. Já sobre essa cara de sono que ele tem, não é por causa do chá não. Foi revelado que ele costuma dormir somente de 2 a 3 horas por noite. Não porque ele quer, mas sim porque sua insônia não o permite dormir mais do que isso. O problema de insônia do Levi é tão sério que nem se ele pensar em literalmente beber até cair, ele não vai conseguir. Isso porque o baixinho é totalmente imune ao efeito do álcool. E o que eu quero dizer com isso é que ele pode beber o quanto quiser, que ele não vai ficar bêbado. E sabia que o cabelo do Levi é cortado por ele É mesmo? por isso que ele não bebe? Interessante. Porque ele não cai na ideia do vinho com com a espinha do... Esqueci dos Ziggs lá, né? Por causa do... que ele não bebe, né? Pois é, ele não gasta 1 centavo pra ter esse penteado. Mas depois que o personagem ficou tão popular, várias pessoas no Japão gastaram rios de dinheiro no cabeleireiro pra ficar com um penteado igual dele. E pra você que acha que o Levi ainda é um adolescente, sinto dizer, mas ele já está com mais de 30 anos de idade, mesmo que ele pareça ter a mesma idade do Eren. Segundo o próprio Isayama, Irving nunca se casou ou teve filhos porque ele sempre correu risco de vida na tropa de exploração, e justamente por não saber quando iria morrer, ele optou por não criar uma família. A Hanji é evidentemente uma mulher no anime e até no filme live action de Attack on Titan. Porém, no mangá, Não viu live action, vou ter que assistir. seu gênero não é tão claro assim. Quando foi perguntado ao Isayama sobre isso, ele disse não se importar muito em definir isso e deixa a critério dos próprios fãs deduzir qual seria o gênero da cientista louca por titãs. Quando o mangá ainda estava em seus primeiros capítulos, Isayama pensou em Ela matar... parece ser feminina o tempo todo, né? Eu tô tentando lembrar que tem um momento que ela flerta com alguém, só tem um momento que o Eren pega ela, segura ela assim no negócio e ela zoa o Eren e fala assim, ah, você ainda tá... Ela tava com medo, né, e tal, e ela fala, você ainda tá nessa mania, seu tarado, e tal, e tal, e tal, e tal. a Sasha bem antes do planejado, e seria uma das mortes mais violentas da obra toda. Quando essa ideia foi repassada pro editor de Isayama, o homem ficou tão assustado que acabou indo pro banheiro pra chorar sozinho. Isso convenceu Isayama a mudar o destino da garota batata e deixou ela viver por mais um tempo. Outra mudança drástica na história foi o conhecimento de Eren de ser um Titan Shifter. Era pra ele saber que tinha esse poder desde o primeiro episódio do anime, mas essa ideia foi descartada pra complementar o ar de mistério da obra. Você sabia que o Eren não foi o primeiro personagem criado por Isayama? Quando a obra ainda era só um monte de rascunhos e ideias na cabeça de Isayama, o primeiro personagem a ser criado pelo autor foi a Mikasa. E se você traduzir o nome da Mikasa ao pé da letra, ele vai significar 3 chapéus de bambu. Mas na verdade, o nome dela foi inspirado em um famoso navio de guerra japonês, também chamado de Mikasa. Em uma entrevista, Isayama disse ter escolhido esse nome porque dar nomes de navios de guerra para mulheres é a receita do sucesso para uma obra dar certo. Segundo um dos guidebooks de Attack on Titan, os dois Então beleza, vou ter que procurar isso. personagens mais inteligentes da obra toda são a Hanji e o Zeke. Então, quer dizer que o Armin e o Irving não são tão inteligentes quanto nós pensávamos? As muralhas têm aproximadamente 50 metros de altura, e os titãs colossais lá dentro também têm 50 metros, e não 60 metros como muita gente acreditava. Boa parte da aparência da Anne foi inspirada na famosa cantora Avril Lavigne.
Vini. Ainda falando na Annie, aquele momento em que ela poupa a vida do Armin quando estava em sua forma de titã fêmea foi porque ela realmente tinha sentimentos pelo loirinho desde aquele momento. Parece que o Bertolt nunca teve chance mesmo, né? É dito que quando Annie e Lara se prendem dentro dos seus casulos de cristal, elas não sofrem nenhum efeito de velhice, independente do tempo que fiquem lá dentro. Por isso, existe uma possibilidade de que, se você se mantiver preso nesses cristais, você pode driblar a maldição de Ymir, mesmo depois de 13 anos como um Titan Shifter. O personagem favorito de Isayama costumava ser o Jan, mas depois de desenvolver tanto o Rainer, o Marmanjo se tornou o novo favorito dele. Quando se trata do 104º Esquadrão de Recrutas, Eren é o personagem que mais matou titãs, só que 99% desses abates foram na sua forma de titã. Na sua forma humana, ele matou apenas um titã com seu DMT. Já quem detém o recorde de mais abates de titã do 104º Esquadrão é a Mikasa, que matou pelo menos 12 titãs usando seu DMT. E quem menos matou titãs entre o grupo protagonista foi o trio Sasha, Connie e Jan. Agora, com relação ao humano que matou mais titãs usando DMT, considerando todos os personagens do anime, obviamente foi o próprio Capitão Levi. Após o treinamento, todos os cadetes são instruídos passava o rodo e matava 6 de uma vez. a utilizarem suas lâminas de uma forma bem específica, para que assim possam obter o melhor desempenho em combate. Porém, o Levi é diferente e ele prefere usar sua espada de uma forma totalmente contrária. O motivo por trás disso é que, dessa forma, ele é capaz de utilizar os seus icônicos ataques giratórios, assim como ele fez no Titã Bestial. O usuário do Titã Carroça era pra ter sido um homem de meia idade, e ele até já tinha rascunhos do seu rosto e um nome provisório, Oliver Pick. No entanto, Isayama descartou essa ideia e criou a Pick Finger, que todos conhecemos e amamos. Lembram do medo que o Zeke botou em todo mundo com seu Titã Bestial? Bom, o Zeke pode ser assustador, mas acontece que esse grandão tem uma fraqueza bem boba, comida apimentada. Imagina se o Levi soubesse disso antes, o loirinho não teria só provado a lâmina do DMT na luta deles não. Todos os personagens que você viu no anime também estão no mangá, com exceção de uma única pessoa, o Lord Vault, o velho rico que jogou xadrez com Pixies. O Titã de ataque do Eren teve seu corpo inspirado no lutador de UFC Yushin Okami. Já o Titã blindado do Rainer foi inspirado no lutador de WWE Brock Lesnar. Attack on Titan já fez um collab com a Marvel. Pois é, a história se chamava Attack on Avengers e era basicamente os heróis da Marvel, como o Capitão América e Homem-Aranha, enfrentando titãs que já conhecemos. Falando em heróis, 2 personagens de Attack on Titan foram inspirados em outros 2 personagens de Watchmen. A frieza de Rorschach inspirou Levi e a superioridade e liderança de Ozymandias inspirou Irving. Outro fato curioso é que o Isayama também já falou que uma das suas referências para a aparência do Irving foi um guarda-costas que aparece em um clipe antigo da Paris Hilton, chamado Paris for President. Porém, a sua maior inspiração pro personagem do Irving veio de um militar alemão chamado Irving Rommel. Esse cara foi acusado de uma tentativa de assassinato contra Adolf Hitler e, como pena, foi forçado a comer cianeto. Antes de ser uma obra de sucesso, Isayama planejava dar um fim trágico para Attack on Titan, onde todos os personagens morreriam. No entanto, depois da grande receptividade do público, o final foi alterado para não abalar ainda mais o psicológico dos fãs. Mas acho que mesmo assim não foi o suficiente, já que grande parte da comunidade não aceitou muito bem o final que ele planejou para a história. De acordo com Isayama, a premissa de Attack on Titan foi inspirada na premissa do jogo Move Loop Alternative, onde os aliens invadem a Terra e assassinam humanos. Isayama só trocou os aliens por titãs no caso. Ele também revelou que foi bastante influenciado pela franquia Jurassic Park, e isso pode explicar a aparição dos vários dinossauros que foram mostrados na abertura da segunda temporada. Além disso, parte das inspirações de Isayama para criar Attack on Titan também vieram do livro chamado Tales of Norse Mythology, que trata sobre a mitologia nórdica. Nessa lenda viking, os deuses constroem muralhas para se protegerem dos gigantes malignos e vivem do outro lado do oceano. Mas de alguma forma, esses gigantes acabam rompendo essas muralhas e massacram todos lá dentro. Falando especificamente do Titã, sabia, legal, hein, gostei. a aparência e maneira de agir deles foram inspiradas em um homem bêbado. Quando era mais jovem, Isayama trabalhava em uma cafeteria e recebeu a visita de um cara completamente bêbado. A maneira de como ele era imprevisível, difícil de se comunicar e até um pouco medonho, segundo o Isayama, o inspirou para criar os Titãs. Mas não é como se o Isayama fosse um cara de difícil comunicação, já que ele trabalhou com uma pessoa que foi presa por algo bizarro. Um dos editores de Attack on Titan, chamado Park Jung-yoon, foi condenado a 11 anos de prisão pelo assassinato da sua esposa. A cidade natal de Isayama, chamada de Ita, era cercada por várias montanhas. Isso fez imaginar se do outro lado daquelas montanhas poderiam haver monstros gigantes que observavam os minúsculos humanos do outro lado. E assim a sua ideia para as muralhas surgiu. A arquitetura alemã das casas dentro das muralhas foi inspirada em uma cidade real chamada Nördlingen, que não por acaso é uma das poucas cidades do mundo inteiro que é rodeada por um grande muro. Após 3 anos do estrondo, o capítulo final mostrou que Mikasa havia enterrado o que sobrou do Eren ao lado da árvore em que eles costumavam se sentar embaixo quando eram crianças. Curiosamente, esse é o mesmo lugar em que o primeiro capítulo teve início. Nessa cena, um pássaro surge de repente e coloca o cachecol na Mikasa, da mesma forma que o Eren fazia. A Mikasa então agradece ao pássaro, mas tratando ele como se fosse o falecido Eren. Essa interação realmente lembrou os dois, e já foi suficiente para que muitos acreditassem que o pássaro realmente poderia se tratar do próprio Eren. Saíram até muitas teorias por aí de que o Eren tinha morrido e se tornado um pombo. A reencarnação do Eren ainda não recebeu nenhuma confirmação, mas como a inspiração de Isayama para a história foi o desejo irreprimível da humanidade por liberdade, o pássaro deve simbolizar Eren finalmente sendo livre após anos de escravidão. E essas foram as curiosidades que tínhamos pra vocês. E aí, se sentiram chocados? Nada absurdo, não. Eu imaginava a maioria delas, algumas coisas, tipo assim, fora da obra que eu não pegava, algumas inspirações do autor também que eu gostei bastante de saber. Adorei o vídeo, cara. Ainda tem uns vídeos que eu separei aqui. Tipo assim, ó, esse vídeo do Intox aqui, ó. Há 10 anos é pra terminar assim, desabafo do final, entendeu? E ele falando sobre o final. Eu quero ouvir ainda a opinião desse rapaz aqui. Eu gosto desse canal, eu gosto bastante. Será que ele é esse cara do chapéu aqui? Não, né? Eu não sei se é, hein, cara. Queria saber, agora eu fiquei na dúvida se é ele. Mas quero ver outras coisas do tipo também, do Attack on Titan ainda, antes de montar o meu vídeo, saca? Eu quero montar um vídeo mais completinho aqui.
Mas gostei de saber e gostei de saber também que a galera não gostou tanto do final igual eu. Mas agora eu tenho que dar uma saída, então não vou assistir esse vídeo direto não. Depois eu assisto esse vídeo, são 30 minutos de vídeo, né? Depois eu assisto com vocês aqui e também dou minha opinião. E a gente monta o vídeo da Attack on Titans aqui completinho. Valeu, falou!